Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que vai ouvir essa mensagem, que vai curtir esse vídeo. Eu quero dizer para você que nós vamos falar sobre o medo. Vamos falar sobre o medo. Eu quero deixar bem claro para você que você acerte essa mensagem até o fim, tá? Ela é muito importante, você vai aprender alguma coisa aí. Nós vamos iniciar falando sobre o medo, vamos falar sobre coragem e sobre medo de novo, tá? Vamos falar de medo de uma pessoa só, vamos falar em medo de grupo, de pessoas de grupo. Vamos falar em homem de coragem, de fé, né? Então você presta atenção, nós vamos ler um versículo inicial aqui, que é Gênesis capítulo 3, e o verso 9, 10 e 11 e 12, 4 versículos, tá? O rapaz vai ler para nós. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore, de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Certo? Aí então, você viu aí, né? Quando o Senhor chegava ali, à volta do meio-dia, dizia a palavra, e chamou Adão, gritou Adão, onde ele estava. Ele disse, Senhor, eu tive medo e escondi, eu me escondi. Olha aí. Aí o Senhor falou, Adão, no verso 10 aí você vai ver, Adão, tu comeste da árvore que eu te disse que não comesse. Você comeu, Adão? Você comeu da árvore? Né? Aí Adão falou, não, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Como se diz, ela me enganou, ela é culpada. Está entendendo? Eu quero mostrar para você bem claro que nessa passagem ele errou 3 vezes. Né? Ele errou a primeira porque teve medo, escondeu de Deus ninguém se esconde. Errou a segunda porque ele desobedeceu, ele comeu da árvore que Deus tinha dito, era para ele, não era para Eva. Você comeu da árvore que eu te disse que não comesse, e você comeu assim mesmo, né? Então, ele desobedeceu. E a terceira coisa, ele jogou a culpa para o outro, para Eva. E a Eva também, como não tinha muito o que falar, jogou a culpa para a serpente, né? Aí na visão deles, ficou todos eles sem culpa, a culpa ficou só na serpente. Está entendendo? Ficou só na serpente. Então, imagina o que é que o medo faz. Quando a pessoa comete um pecado, comete um erro, os outros já estão preparados para chegar na pessoa. Ele cometeu o primeiro, foi esconder. O segundo foi desobedecer. E o terceiro foi jogar a culpa na Eva. Aí já virou o quê? Virou uma fofoca. Já virou fofoca, não é? Então você vê, e o inimigo gosta muito da fofoca. Eu vou contar uma passagem para você que eu ouvi esses dias atrás, quando a historinha disse, a passagem disse, que havia um cavalo preso. Eu sei que muita gente sabe dessa passagem, né? Mas talvez tenha alguém que não sabe. E o demônio foi lá e soltou o cavalo. Olha, e o cavalo foi e comeu a roça do vizinho. O vizinho foi e matou o cavalo. E o dono do cavalo foi e matou o vizinho. O filho do vizinho matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo matou os filhos do vizinho. Foi morrendo todo mundo. Tá certo? E aí procuraram o demônio. Por que é que você fez isso? Ele falou, eu não fiz nada. Eu só soltei o cavalo. Não fiz nada. Ele só soltou o cavalo. O resto foi isso, falando para você ter uma experiência o que é que a fofoca faz, né? Adão errou 3 vezes num pedacinho, porque começou tendo medo. O medo separa o homem de Deus. Eu creio que Deus falou para ele, falou, Adão, você não serve para trabalhar comigo, não.
eu vou te botar para fora, né? Eu vou colocar os querubins aqui, porque você é cheio de problema, você é cheio de engano, cheio de problema, você não assume o que faz, né? E tirou ele do jardim do Éden, falou, você vai comer do seu suor agora, você vai brigar com Satanás agora. Aqui você não ia brigar com ele não, agora você vai ter que brigar com ele, né? Então isso é mostrando o que é que o medo faz, e você preste bem atenção. Vamos falar agora de um homem que não tinha medo, ele não tinha medo, porque ele tinha fé em Deus. Quem tem fé em Deus não precisa ter medo. Medo de quê? Pois ele é o maior, por que você vai ter medo? Não precisa, né? Então, todas as pessoas que têm medo, é porque ele não crê no Deus verdadeiro, ele não é verdadeiro em Deus, tá certo? Davi era um homem de coragem, e em 1 Samuel, capítulo 17, a palavra de Deus disse que houve uma guerra entre os filisteus e o exército de Israel. O exército dos filisteus e o exército de Israel. E ali no exército dos filisteus tinha um homem chamado Golias, era um gigante. E ele se opôs a Israel por espaço de 40 dias. Insultando o povo de Israel, que se tinha um homem lá para enfrentar ele, para lutar com ele. E eu quero dizer para você que ali tinha muitos guerreiros, muitos homens guerreiros, batalhadores, acostumados a vencer guerra, né? Mas eles ficaram com medo do gigante e não enfrentaram. Lá ia perdendo a batalha por causa do medo. Eles não estavam crendo no Deus de Israel. E aí quando Davi chegou, que viu aquela batalha, né? Davi disse que ia lutar contra aquele gigante. Os irmãos dele quis impedir, Saul também quis impedir, mas não conseguiu, né? E ele deu um testemunho para Davi, falou, não, eu estava lá no campo, vigiando as ovelhas lá, pastoreando, vigiando as ovelhas do meu pai, veio um leão e eu peguei ele pela barba e matei, veio um urso, eu matei também. Ele tinha testemunho, e ele conseguiu convencer a Saul. Então vai, e ele foi. A Bíblia diz que o Golias se preparou para enfrentar Davi. E Davi também se levantou, se colocou de pé, passou a mão na funda e na pedra, colocou a pedra na funda e foi. Ele não ficou esperando. É uma das coisas boas do homem, não só de Davi, mas do homem. Ele colocou a pedra na funda e foi para cima do Golias. Ele não ficou esperando o Golias, porque ele tinha fé. Quando o Golias disse para ele, você está achando que eu sou um cão doido? Você vem contra mim com pau, com pedra? E Davi respondeu ele, mas você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Porque você está insultando o exército do Deus vivo. Falou para Golias. Eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Mas ele foi, porque ele tinha coragem. O que nós vemos nos nossos dias hoje é o medo. É o medo. Eu não vou pregar para aquele grupo, porque aquele grupo lá é perigoso, né? Fica igual o Jonas. Eu não vou lá não. Eu não vou orar, eu não vou mandar essa enfermidade embora, porque eu tenho medo dela não ir. É verdade, eu tenho medo dela não ir. Eu não vou lá nesse endemoniado não, porque se eu mandar esse demônio embora, ele não vai querer ir. Porque ele tem medo. E o medo e a fé não andam junto. Não andam junto. Você vai ver Pedro lá no mar, quando ele foi ao encontro do Senhor, a Bíblia diz que soprando o vento, ele teve medo e começou a afundar. Porque a fé e o medo não andam junto. O que anda junto é a fé e a coragem. Davi tinha fé e Davi tinha coragem. Não adianta ter fé e não ter coragem. Não adianta. Hoje a gente vê muito isso. Eu não vou pregar para fulano. Não vou não. Porque ele é bruto, ele maltrata, ele faz tal coisa. Eu não vou pregar para aquele grupo. Aquele grupo é perigoso. Eles têm medo.
Eu não vou autorizar essa enfermidade para ir embora, porque ela não vai, eu vou ficar desmoralizado. Ele tem medo, ele não tem fé, ele não tem confiança no Deus que serve. Nós vemos muito isso nos nossos dias. Mas nós vamos partir para a passagem final, que é muito importante. Moisés, em Números capítulo 13, Moisés envia 12 espias para ver a terra prometida, que o Senhor mandou a Moisés fazer isso. Moisés, manda espia lá, para ver a terra, para ver como é que é lá. O Senhor havia mandado Moisés. E Moisés separou 12 homens, um de cada tribo de Israel, e mandou para espiar a terra. E eles foram. Agora veja o que aconteceu. Veja o que é que o medo faz. Eles foram visitar a terra, né? Mas quando chegou lá, andando pela terra, eles viram, e Moisés tinha falado para eles, vê se a terra é boa, se é má, se a terra produz, porque a promessa era de uma terra que manava leite e mel, e vê se as cidades são fortificadas, vê os homens lá como que é, se é forte, se é fraco, se é muito, se é pouco. Moisés mandou eles só ver, não mandou eles comentar não, né? Mas eles foram ver aquela terra, e quando chegaram lá, eles viram naquela terra gigante, filho de Anak, aquele povão, né, dos giganteus lá, gigantes terrível, né? Mas que viu isso foi 10, 2 não viu, porque 2 tinha coragem, tinha fé, eles viram a uva, eles viram a produção da terra, Josué e Caleb, eles viram a produção da terra, inclusive levaram até do produto da terra, lá do fruto da terra, para Moisés ver, né? Levou um cacho de uva para ele ver. Eu li uma história que diz que aquele cacho de uva pesava 16 quilos. Portanto, na história tinha um pegado num pau de um lado, outro de outro, e o cacho de uva estava de pendurado, né? Então veja, Josué e Caleb viu uvas, e eles viram gigante. Veja o que o medo faz. O rapaz vai ler para nós o capítulo 13 de Números e o verso 33, preste atenção. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos teus olhos. Viu aí? O que o medo faz? Os homens viram o gigante e disseram, nós éramos aos olhos deles como gafanhoto. Os homens viraram gafanhoto, meu amigo, de medo. O medo foi tão grande que eles viraram gafanhoto na hora, né? E disse, olha, e ele também olhou para nós e viu que nós era gafanhoto. Que coisa, né? Viraram. O medo fez os homens virar gafanhoto, de medo, né? O medo, irmão, separa o homem de Deus. Eu estou dizendo na obra de Deus, eu estou dizendo medo em bom sentido, né? Que em outro sentido, talvez você tenha que ter medo para prolongar os seus dias de vida. Mas na palavra de Deus você não pode ter medo. Se você é um homem de Deus, se você é um homem que respeita a palavra de Deus, se você é um homem que tem Bíblia na cabeça, que tem Jesus na sua vida, que tem o Espírito de Deus na sua vida, você não precisa temer. Você vai ter medo de quê? O que é que tem nessa terra? O que é que está debaixo do sol que o nosso Jesus não faz? Não existe. Não existe. Não existe enfermidade que ele não cura. Não existe demônio que não corre na frente dele. Não existe. Não, porque ele é o Todo-Poderoso. Está entendendo? Então veja aí, o medo é complicado. O medo separa o homem de Deus. Você pode olhar na Bíblia, fala em muitas outras partes, fala sobre isso aí, tá? Você que vai assistir esse vídeo, compartilhe, tá? Compartilhe esses vídeos, compartilhe os demais vídeos também, tá bom? Aquele que se você achar mais melhor, vai compartilhando. E deixa o seu like, inscreve no nosso canal,
tá bom? E nós estamos orando por você. Nós não estamos fazendo uma troca com você. A nossa oração, irmão, já é um compromisso fora disso aí, 3 horas da manhã. Tá entendendo? Já é um compromisso, que é fora disso aí, né? Isso aí entrou no compromisso, somente entrou no compromisso que já era a oração das 3 horas da manhã. Aonde nós estamos orando para você, para a sua prosperidade. Você que está ofertando no nosso canal, nós estamos orando para você que Deus te dá vida, saúde, paz, prosperidade. Para que Deus tire o embaraço da sua vida, da sua casa, do seu lar, da sua empresa, tá? Dos seus negócios. Nós estamos orando toda a madrugada. E olha, nós marcamos aqui um dia, porque nós começamos em fevereiro, né? E nós vamos parar no dia 10 de dezembro, tá? Aí nós vamos traçar outro projeto, outro plano, tá bom? Ou talvez seja esse mesmo, Deus sabe, Deus proverá, tá bom? Eu oro por você, sei que você está recebendo bênção, eu tenho certeza. As nossas orações sempre é ouvida, né, na terra. Então você que está ofertando, continua ofertando. Deus está fazendo grande obra, nós não estamos falando mais, né? Porque falar, eu acho que o povo pode pensar que a gente está se engrandecendo, mas não é. Deus está fazendo coisa incrível, né, nas nossas vidas. E nós temos aí uma obra a se realizar, estamos orando. Essa noite já recebemos a resposta nesta madrugada, né? Se Deus quiser, nós vamos para Porangatu fazer um trabalho lá, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e continue ouvindo as nossas mensagens, continue compartilhando, tá? Que Deus abençoe. Amém.